obrigado. Mais uma vez, minha alegria de estar aqui com os irmãos. Agradecer ao pastor Ailton, o privilégio, a confiança. Desejar a você que está aqui, que você esteja vivendo na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do Senhor seja abundante em nossas vidas. Hoje pela manhã nós estivemos aqui com os irmãos e tivemos o privilégio de falar sobre um projeto, uma obra que estou trabalhando, talvez não na velocidade que eu gostaria, mas estou trabalhando. É o projeto de um livro. O livro é Nunca é Tarde para Repensar a Vida. Nunca é tarde para reavaliar, repensar a sua vida, a minha vida. Eu disse pela manhã que no dia 4 de julho do ano passado, 2021, aqui pela manhã, eu preguei uma mensagem com um dos capítulos desse livro. Naquela ocasião, nós falamos sobre nunca é tarde para repensar a vida e lutar para reconstruir os seus sonhos. Foi o tema da mensagem que apresentamos, que trouxemos naquela ocasião, dia 4 de julho de 2021. Hoje pela manhã e agora à noite, o pastor Ailton, como os irmãos já sabem, de férias, nos deu a oportunidade de falar aos irmãos. E aí eu pensei, vamos continuar falando sobre esse tema, sobre este assunto. E aí, na mensagem de hoje de manhã, eu falei sobre nunca é tarde para renovar a comunhão e a paz com Deus. E agora, nessa sequência, estarei falando sobre nunca é tarde para repensar a vida e lutar para escrever uma nova história. Nunca é tarde para repensar a vida e escrever uma nova história. E pela manhã, eu disse, e quero dizer para os irmãos, talvez aqueles que estiveram já ouviram, né? Mas você que só está aqui à noite, eu disse que o que me inspirou a pensar nesse tema, a pensar nessas coisas, a desenvolver esse livro, esse projeto, foi a percepção da esperança que Isaías, o profeta Isaías, compartilhou com os seus contemporâneos, quando estava enfrentando toda a dor e toda a tristeza e todas as dificuldades decorrentes da destruição de Israel, da destruição de Judá, a conquista do reino do sul, o reino de Judá pelos babilônicos, levando cativos o povo de Deus, destruindo a nação de Israel. Para que os irmãos tenham ideia, Israel só volta a ser nação, só volta a ser país, só volta a ter governo próprio agora, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, desde aqueles tempos, o povo de Israel não teve mais autonomia nem independência. Alguns autores chegam a dizer que foi o processo que Deus usou para depurar o seu povo escolhido, que confundiu a nação de Israel com o reino de Deus, sendo que são duas coisas distintas. O reino de Israel, o Estado de Israel, o povo, o governo, ao contrário do que deveria, tornou-se um obstáculo para que o povo de Deus servisse a Deus com fidelidade. Então, naquele tempo de preocupações, naquele tempo de medo, naquele tempo de ansiedade, naquele tempo de desesperança, um tempo que o profeta Abacuque chega a dizer, ainda que, e aí a gente conhece o texto, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os currais mintam, era mais ou menos aquela mesma ocasião.
Abacuque chega a dizer: Senhor, onde estás que não nos ouves? Então, Isaías, nesse contexto, a terceira parte do livro de Isaías, ou o terceiro livro dentro do livro de Isaías, ele fala da esperança, a esperança messiânica. É em Isaías, no terceiro livro, que trata da perspectiva da restauração, do novo reino. É em Isaías, nesse terceiro livro, que nós encontramos a expressão que me ajudou a pensar nessa série de mensagens. Isaías 40, versos 29 até o 31. Ao cansado ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam, e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como as águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então, esse texto, cheio de esperança, que está no terceiro livro de Isaías, capítulo 40, começa o terceiro livro de Isaías. Então, nós temos aí a expectativa de um tempo melhor, um tempo de restauração. Faz parte desse livro, Isaías 52, 53, que trata do servo sofredor, daquele que viria para sofrer e carregar sobre si as nossas dores, as nossas culpas, que se cumpre naturalmente em Jesus Cristo, séculos depois. Então nós temos, a partir desse tempo difícil que Isaías viveu, e ao mesmo tempo de expectativa e de esperança, nós temos a inspiração para esta mensagem, para esta reflexão. Nunca é tarde. Isaías estava vendo Israel destruído, seu povo levado escravo para a Babilônia. Mas ele disse: há razões para esperar. O cansado tem forças novas. Os jovens se cansam, mas Deus dá novas forças. Então, com essa perspectiva, a partir dessa perspectiva, nós vamos refletir sobre nunca é tarde para repensar a vida e lutar para escrever uma nova história. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14, nos dá a razão pela qual nós podemos pensar assim. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nesta perspectiva de que nós temos um futuro, nós temos um lugar para onde ir, um prêmio a alcançar, um prêmio a conquistar, e um passado que, esquecendo-se dele, ou esquecendo-nos dele, devemos deixar para trás. Nessa perspectiva, vamos então trabalhar. Nunca é tarde para repensar a vida e lutar para construir, para escrever uma nova história. Hoje pela manhã eu disse, e quero repetir aqui, que subjacente a esta mensagem, fazendo fundo a essa mensagem, está a compreensão de que ninguém está condenado a viver eternamente preso ao seu passado. Ninguém está condenado a se limitar pelas dores e fracassos do passado. Ninguém deve se ver tolhido de pensar num futuro diferente, embora tenha vivido um passado talvez difícil, de lutas, de traumas, de até mesmo violência. Ninguém está condenado a ficar preso
a um passado. E subjacente a essa ideia, a essa mensagem também, há uma outra coisa que nós consideramos que é necessário dizer, que é importante dizer: todos nós, enquanto estamos vivos, podemos ter esperança. Enquanto há fôlego, é possível esperar, é possível sonhar, é possível pensar num tempo diferente. Até porque, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Então, com base nessas duas perspectivas, que são subjacentes à mensagem, ninguém está condenado a ficar preso ao passado. E enquanto estamos vivos, podemos sonhar. Nós queremos considerar estas coisas que haveremos de dizer nessa mensagem. E eu quero convidar a você, então, para, junto comigo, olhar a história de um homem que tinha um passado e que pôde reescrever essa história, que pôde dizer: olha, não foi como eu gostaria, mas agora vai ser diferente. Alguém que, talvez como você, talvez como muitos de nós, ou alguns de nós, alguém que, se pudesse, talvez, teria vivido uma outra vida, teria escolhido uma outra carreira, teria até mesmo, quem sabe, casado com outra pessoa, teria talvez mais filhos que teve, ou nem teria filhos. Alguém que talvez deveria ter dito não a certas propostas, ou dito sim, e quando deveria ter dito não, disse sim, e quando deveria dizer sim, disse não. Então, nós vamos pensar numa pessoa que viveu essa história. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Nós vamos pensar na história de uma pessoa que, para quem frequenta a igreja, é uma personagem já conhecida. Nós vamos falar sobre um certo cidadão, o nome dele é Zaqueu. Abra sua Bíblia, Lucas 19, a partir do verso 1, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 9, e nós vamos trabalhar levando em conta a história de Zaqueu. E a partir da história de Zaqueu, eu quero convidar a você a pensar na sua história, refletir sobre a sua história, e assim, quem sabe, com a ajuda de Deus, escrever uma nova história. Lucas 19, de 1 a 10. Leiamos a palavra de Deus. Entrando ele em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, um homem que tinha um passado. Atualizando, um fiscal da Receita Federal que ficou rico recebendo um por fora dos devedores do fisco, da Receita. Exatamente isso. Nos dias atuais, Zaqueu trabalhava para a Receita e ficou muito rico recebendo alguma coisa por fora, não é? Evidentemente, é difícil até para a gente imaginar como seria isso, ou que tipo de situação é essa, porque isso é raro, né? Especialmente entre nós no Brasil. Eu acho que talvez lá na França seja mais comum, mas aqui é difícil de imaginar o que se faz, né? O que se faz. Mas, enfim, Zaqueu ficou rico assim. Mas Zaqueu era um homem que tinha uma ânsia, tinha uma necessidade. Ele não estava em paz com ele mesmo. Ele não estava feliz com a sua história. Ele não estava bem consigo mesmo. Era rico, tinha o que queria, mas não estava bem consigo mesmo. Então, como Zaqueu, nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá para repensar a vida, para reescrever a nossa história, ou escrever uma nova história de vida. O texto diz que ele tinha, como já disse, um passado. Havia ali um homem chamado Zaqueu, e era esse chefe dos publicanos, e era rico. A gente não faz ideia do que ele poderia ter feito para ficar rico. Como eu disse, se fosse hoje, seria recebendo um por fora. Mas naquela época, época do Império Romano, época em que as pessoas, quando deviam, eram lançadas na prisão. No Brasil não tem crimes, não tem prisão para quem deve, não é? Não é crime no sentido de ser punido com prisão. Mas naquela época sim, era dessa maneira. A pessoa podia tornar-se um escravo por conta das suas dívidas. Então pense naquela pessoa que devia os impostos a Roma, não pagava. Zaqueu disse: olha, ou você paga ou vai para a cadeia, ou você paga ou vou te vender como escravo. Era possível fazer isso, ele podia fazer isso. Quantas pessoas devem ter sido vítimas de uma situação como essa? A gente não faz ideia. A gente sabe que Zaqueu ficou rico explorando as pessoas, exorbitando nas suas funções. Aliás, os publicanos eram odiados, porque eles eram cidadãos de um país, eles eram judeus, que trabalhavam para um governo estrangeiro, trabalhavam para Roma. Eu não sei qual é o seu passado, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que de bom ou de ruim você já viveu ou já experimentou, o que você já sofreu no seu passado. A verdade é que todos nós temos um passado.
Todos nós temos uma história. Todos nós temos as boas e as más lembranças. E a gente precisa entender que o passado é referência para nós, mas não pode guiar a nossa vida. Se você teve experiências boas, nada garante que elas continuarão sendo boas. Aliás, dizem que as boas experiências não são boas conselheiras. Pessoas que têm boas experiências normalmente não sabem lidar com elas. E sabe o que acontece? Tornam-se orgulhosas, tornam-se vaidosas. No mundo empresarial, no mundo corporativo, o maior inimigo do sucesso de uma empresa é o sucesso do passado. Uma iniciativa bem-sucedida de uma empresa pode, no outro dia, na próxima etapa, ser a razão do seu fracasso. E assim também na vida pessoal. O seu passado, se bom, não é bom conselheiro. O seu passado, se ruim, também não é bom conselheiro. Há muita gente amarga, muita gente sofrida, muita gente dolorida, porque só se lembra do passado ruim e vive em função de um passado ruim. Então o passado é uma referência, é o que você viveu, mas não pode ser o seu guia. Não pode ser o seu guia. Se ficamos presos ao passado, ou repetimos os mesmos erros, ou perdemos a noção da realidade. Ficamos fora da realidade. Porque o que aconteceu ontem pode não ter nada a ver com o que está acontecendo hoje. Mesmo que você diga ou pense que está acontecendo outra vez. Mas além disso, com Zaqueu, todos nós podemos um dia receber a notícia que vai mudar as nossas vidas. Zaqueu se deparou com a notícia: Jesus está chegando na cidade. Jesus está vindo para a cidade. Irmãos, a Bíblia diz que a fama de Jesus percorria, ia adiante dele. Jesus era acompanhado por multidões, e as pessoas diziam: olha, o mestre está indo para lá, o mestre está indo para aquela cidade. As pessoas da cidade para onde Jesus se dirigiam, já esperavam a chegada dele, porque a notícia corria. E para Zaqueu também a notícia chegou: o Senhor, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura cegos, aquele que faz com que leprosos sejam curados, aquele que faz com que aleijados caminhem, andem novamente, esse Jesus está chegando aqui. E nesse sentido, eu quero dizer para você que se essa notícia não é novidade para você, ou melhor, se essa notícia é novidade para você, Jesus está aqui. Nós cremos que Jesus está aqui. O mesmo Jesus que esteve lá com Zaqueu. Cremos ou não? Cremos ou não? Jesus está aqui. E a notícia que chegou para Zaqueu chega para você também. Jesus está chegando. E foi boa notícia para Zaqueu, e é boa notícia para você também. Jesus chegou a Jericó. Jesus chegou na cidade onde Zaqueu morava. Jesus está aqui. Jesus chegou até aqui. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas do mesmo jeito que Jesus mudou a vida de Zaqueu, Ele tem poder para mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode
lhe ajudar a escrever uma nova história de vida. Diga para você mesmo: Senhor, eu quero mudar a história da minha vida, me ajuda. Assim como o Senhor fez com Zaqueu, eu quero escrever uma nova história de vida. Mas com Zaqueu também, nós aprendemos que se queremos escrever uma nova história, não podemos ficar parados. Não podemos ficar esperando que as coisas aconteçam. É preciso iniciativa, é preciso agir. O texto diz que Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, ele era baixinho. Ele tentava talvez até ficar na ponta dos dedos, né? Mas a multidão impedia. Ele não conseguia enxergar. Mas ele queria ver Jesus. Ele não ficou parado. Ele não ficou esperando que alguém abrisse uma brecha para que ele pudesse. Não, ele agiu. O que ele fez? O texto usa a palavra sicômoro, a tradução é figueira brava, figueira que tem espinhos. Então, ele sobe numa árvore ruim de se subir, se arranhando. Não sei até que ponto, né? Não sei até que ponto, mas se arranhando. Ele sobe na árvore para poder ver Jesus. E aqui nós temos uma indicação muito clara de que se estamos em busca de repensar a vida, de escrever uma nova história, de mudar o nosso destino, nós não podemos ficar parados. Às vezes você precisa tomar a iniciativa de falar com quem você não está falando. Talvez você tenha que tomar a iniciativa de pedir perdão a alguém que você magoou, ou de perdoar a alguém que te feriu. Talvez você tenha que abaixar a cabeça e reconhecer que errou. Talvez você tenha que abrir mão da sua certeza, da sua posição. Eu não vou me humilhar. Está na hora de mudar. Está na hora de fazer o que precisa ser feito. O fato é que você não pode ficar parado. Se Zaqueu ficasse esperando a oportunidade de ver Jesus, ele não veria. Talvez o registro da existência de Zaqueu nem existisse. Por que Zaqueu está registrado aqui no Evangelho de Lucas? Porque ele fez alguma coisa. Ele não ficou parado. Ele agiu. E se você quer escrever uma nova história, se você quer mudança de vida, é preciso ter a coragem para fazer alguma coisa. O que você precisa fazer para mudar a sua história? O que você precisa fazer para acertar a sua vida? Quem sabe você precisa parar de ter pena de você mesmo. Quem sabe você precisa pagar o preço de adquirir hábitos salutares de vida. Quem sabe você precisa tomar uma decisão de uma vez por todas. Eu não vou continuar preso a determinados hábitos, a determinados vícios, a determinadas práticas que são flagrantemente destrutivas. Você precisa parar de se destruir.
Com Zaqueu nós aprendemos também que se queremos mudanças, teremos que superar obstáculos, superar dificuldades. Quando Zaqueu sobe naquela figueira brava, naquela árvore, naquele sicômoro, naquela árvore, ele não se preocupou com os obstáculos. Não se preocupou com o que ele precisava fazer. Ele precisava superar os obstáculos que estavam diante dele. E se precisava, ele fez isso. Quais são os obstáculos que estão na sua caminhada para escrever essa nova história? O que está impedindo a você de chegar até o ponto que você precisa chegar? Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O que está impedindo a você de prosseguir? Qual a dificuldade? Qual a barreira? Qual o seu medo? Normalmente nós somos paralisados pelos medos que temos. Qual é o seu medo? E quando a gente se depara com os nossos medos e avalia o que realmente está diante de nós, nós descobrimos que não é tão difícil assim, não é tão complicado assim, não é tão problemático assim. Toda vez que nós encaramos o nosso medo, ele desaparece. Quantos obstáculos você tem diante de você que estão impedindo a você de escrever uma nova história? Com Zaqueu, a gente aprende que se nós queremos e precisamos escrever uma nova história, é preciso ter a disposição de ouvir o que o Senhor nos diz. A palavra de Deus diz que e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, às vezes a gente não faz ideia de uma coisa que parece coloquial. Jesus vai lá na minha casa, beleza, vou preparar um cafezinho, vou comprar pão fresquinho, né? De preferência pão francês, que é mais cheiroso, é mais gostoso, bem quentinho, né? Vou preparar aquela mesa. Jesus vai lá. As coisas não eram assim naqueles tempos. Primeiro, Zaqueu era publicano. Os publicanos eram proscritos. Entrar na casa de um publicano era cometer um pecado, era cometer uma infração da lei dos fariseus, da lei dos judeus, era ser colocado à margem. Então ninguém entrava na casa de um publicano. É por isso que eles comentam depois: ele entrou para comer, ele entrou na casa de um publicano. Não podia, simplesmente não podia. Abrir as portas para Jesus, para Zaqueu, poderia significar um empecilho político. Afinal de contas, Roma não via com bons olhos aquele movimento que estava se formando, aquelas pessoas que aclamavam Jesus e diziam: ó, está chegado o novo rei, o rei dos judeus. Para que vocês tenham uma ideia, é só lembrar da história que Lucas registra, e Mateus também, de que o nascimento de Jesus causou um temor, uma preocupação. Afinal de contas, os magos que chegaram do Oriente diziam: onde é que está aquele que é nascido rei dos judeus? Então, desde o nascimento, Jesus foi acompanhado de uma mentalidade, uma fama que foi se construindo, foi se ampliando, e que termina quando ele está na cruz pregado com os dizeres que ali estava o rei dos judeus. Então, Zaqueu, que trabalhava para Roma, não podia receber alguém que poderia ser um inimigo político do império. Mas Zaqueu
não obstante as limitações e as dificuldades e os problemas decorrentes, abre as portas da sua casa para Jesus. Com Zaqueu, nós aprendemos que se queremos escrever uma nova história, precisamos estar dispostos a encarar algumas dificuldades que virão quando ouvimos a voz de Deus. Talvez você passe a ser discriminado no trabalho. Ali está o fanático da igreja, o crente bitolado da igreja, ali está aquela pessoa que não mais participa de todas as rodas dos colegas de trabalho. Poxa, o cara participava com a gente, agora não vai mais. Ele entrava no esquema, agora não entra mais. Ele topava todas as paradas, agora não topa mais. Zaqueu não levou em conta os riscos que correu, mas ele ouviu a voz de Jesus, a voz de Deus, e abriu a porta da sua casa. E quando ele abre a porta de sua casa, o Senhor diz para ele: hoje veio salvação, hoje veio mudança, hoje veio transformação, hoje veio esperança, hoje veio vida nova para Zaqueu. Finalmente, com Zaqueu a gente aprende que quando a gente começa a escrever uma nova história, e para Zaqueu a mudança foi drástica, a mudança foi completa. Metade da minha fortuna eu vou dar. Já pensou se todos nós, ao nos convertermos hoje, precisássemos passar pelo modelo Zaqueu de conversão? Carlinhos, a partir de agora, aquela sua fazenda, 200 mil pés de café, 500 mil cabeças de boi, né? Você vai ter que dar metade para os outros. Já pensou? O modelo Zaqueu de mudança de vida foi esse. Metade do que eu tenho eu dou. E se eu tirei a mais de alguém, vou devolver 4 vezes mais, 400% de correção. A mudança foi completa, foi radical, foi extraordinária. Mas olha, mesmo que essa mudança seja vista em sua vida, não significa que novos obstáculos não surgirão. Os vizinhos, os religiosos. Jesus entrou na casa dele. Vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Só que Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mesmo que os obstáculos surjam, mesmo que as dificuldades venham, você agora tem condições de caminhar numa nova perspectiva, em novas bases, porque Jesus agora está ao seu lado, porque Ele está presente na sua vida, porque você está escrevendo uma nova história, e essa história não está sendo escrita mais com a sua mão, é a sua mão, e a mão de Deus, escrevendo junto com você, essa nova história. Nunca é tarde para repensar a vida e escrever uma nova história. O seu passado não te condena, não pode te prender, não pode te paralisar. Enquanto você respira, há esperança. Portanto, enquanto for possível, e agora é possível, ouça a voz do Senhor falando a você, porque Ele está aqui, e quando Jesus chega, Ele muda a nossa história. Ele mudou a história de Zaqueu, Ele muda a sua história.
Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa trabalhar em seu coração e seu entendimento, para que a partir da história de Zaqueu, daquilo que a Bíblia nos apresenta de mudança de vida, você possa também escrever uma nova história em sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.